Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos e me desculpar que ontem eu realmente não tive condições de vir. Mandei uma pessoa que leu meu trabalho, inclusive agradeço o livro que gentilmente leu o trabalho, mas hoje eu consegui vir ao menos uma parte para a gente poder, para ver vocês, que fiquei tão feliz, o auditório está tão cheio, né? E nós vamos iniciar com o nosso colega Roberto Santoro, que ele é membro efetivo aqui da nossa casa, uma pessoa que tem livros publicados, que trabalha muito na psicanálise, e foi convidado não só pelo afeto que a gente tem por ele, como também a pessoa tão bem preparada que ele é. Então ele vai abrir a nossa jornada hoje. Vou falar o tema, né? Aí o tema hoje vai ser a psicanálise como arte, empatia, introspecção, sintonia e criatividade. Roberto pediu desculpas já, porque ele também está com uma virose, a virose está pegando todo mundo, mas de qualquer forma, isso aqui vai ser uma coisa bem brilhante. Obrigada, Roberto. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer as minhas amigas Rosa Reis, Vera Benchimol e as pessoas que me convidaram para participar desse evento. É um grande prazer, um grande orgulho estar aqui conversando com vocês. Eu sou psicanalista aqui da casa e, embora eu não seja pediatra, eu trabalho muito proximamente dos pediatras e tenho uma experiência muito próxima desse autor que você já vem ouvindo e discutindo desde ontem, que é o Winnicott. Eu trabalho no hospital pediátrico, se chama Hospital Municipal Jesus, fica em Vila Isabel. Já há muito tempo eu trabalho lá. E eu coordeno o serviço de saúde mental do hospital e trabalho muito proximamente com os pediatras. Inclusive, durante muitos anos eu fui presidente do Departamento de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria do Estado de Rio de Janeiro, a SOPERJ, e atualmente eu estou coordenando o Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso foi uma conquista. Durante muitos anos nós brigamos para que a Sociedade Brasileira de Pediatria tivesse saúde mental, né? Ela tinha um departamento de saúde mental há muitos anos atrás, que foi transformado em departamento de desenvolvimento e comportamento, mostrando uma determinada tendência, e nós vínhamos trabalhando ao longo desses anos junto aos pediatras para mudar essa situação e realmente mostrar para eles a importância da perspectiva da saúde mental. E conseguimos realmente essa grande vitória num momento que também foi um momento muito bom, porque nós publicamos um livro no início desse ano, chamado Saúde Mental da Criança e do Adolescente, sob os auspícios da SOPERJ, pela editora Manoli. Está disponível nas principais livrarias, e é um livro que faz uma revisão do campo da saúde mental da infância e da adolescência para a parte prática pública e privada. Nós fizemos voltado para os pediatras, mas ele também é acessível para qualquer pessoa que se interesse pelo campo e para profissionais também da área. E nesse livro nós colocamos muito de psicanálise, sem, vamos dizer assim, o jargão técnico psicanalítico. Aliás, eu acho que é um ponto muito importante que a gente se comunique com as pessoas de maneira clara, e que a gente, portanto, evite usar jargão. Eu procuro, quando eu falo em público, né, não usar o mínimo de jargão, e se eu uso algum termo, a não ser que seja um termo assim muito conhecido, a gente tem que ter, vamos dizer, a gentileza com o público de definir o termo que a gente está usando, né? Porque senão as pessoas não entendem o que você está falando, e você fica falando só para aquele pequeno grupo que domina aquela linguagem técnica que você está usando. Essa tendência, infelizmente, começou com a tradução do Freud para o inglês, né? Em que se substituiu as palavras que ele usava da língua alemã comum, buscando, né, mostrar que a psicanálise era científica. Então você substituiu o ish, o es e o über-ish por palavras de derivação latina, né? E muitas outras palavras de derivação grega. Enfim, você fica usando, né, usando linguagem técnica, e isso afasta as pessoas da experiência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos começar
com essa questão da empatia, que não é um termo assim que foi usado pelo Freud de uma maneira muito técnica, muito definida, igual ele tem usado o equivalente alemão. E a gente vai falar um pouquinho da história desse termo e vamos falar um pouquinho sobre essa história de empatia. O que exatamente é empatia? A gente fala tanto de empatia e as definições às vezes não são tão claras, né? O termo surgiu na Alemanha, foi publicado pela primeira vez por um filósofo alemão em 1872. O filósofo chamava-se Robert Vischer, e ele publicou esse termo num trabalho em que ele falava de estética. E esse termo, né, a versão alemã é Einfühlung, né, quer dizer sentir para dentro. Esse termo ele dizia que um aspecto da apreciação artística é você sentir para dentro da obra artística. Esse termo foi adotado por um outro filósofo alemão, que é o Theodor Lipps, que foi uma grande influência no Freud. O Freud era um leitor desse filósofo, do Theodor Lipps, o filósofo que falava muito do inconsciente já, né? E o Freud era um entusiasta desse filósofo. Você encontra isso na correspondência do Freud com Fliess, né? Ele elogiando muito os livros do Theodor Lipps. Ele adotou esse termo, e esse termo adquiriu a forma que a gente conhece na tradução do termo para o inglês por um psicólogo inglês chamado Edward Titchener, que criou então a palavra empathy, e as derivações das outras línguas vieram todas dessa versão, vamos dizer, inglesa da palavra. Então surgiu essa palavra empatia, que quer dizer exatamente a mesma coisa que a palavra em alemão, né? Sentir para dentro. O Freud usou essa palavra de uma maneira não sistemática na obra dele. Que eu me recorde, assim, o psicanalista que deu mais importância para essa ideia de empatia, em que ele colocava empatia e introspecção, foi o Corrute, né? Ele tem 2 trabalhos, um lá inicial de 1959, e o último trabalho dele, ele voltou para esse trabalho inicial, e ele dizia que o método empático introspectivo era o método que definia a abordagem psicológica do ser humano e a abordagem psicanalítica. Você precisava usar esse método, então, para ter acesso ao mundo subjetivo. Mas essa ideia de que você tem 2, vamos dizer assim, abordagens do fenômeno humano, ela é antiga, né? Desde sempre os filósofos, os artistas falam disso, né? Existe a maneira de você abordar o fenômeno observando, descrevendo de fora, e existe a maneira de abordar o fenômeno humano entrando no fenômeno, se sentindo um com o fenômeno. Uma descrição desse fenômeno, por exemplo, ainda não com esse nome, foi dada pelo filósofo alemão Schopenhauer num trabalho que ele escreveu para um concurso que uma associação de ciências no país nórdico fez, né, em que perguntava qual era o fundamento do sentimento moral humano, né? E ele foi o único concorrente, escreveu esse trabalho, esse trabalho ele poderia receber um prêmio. Então várias pessoas inscreveriam, era uma espécie de concurso, né? E aí um dos trabalhos seria premiado. Só ele inscreveu e ele não ganhou o prêmio. E ficou revoltado. Quando ele publicou o trabalho em livro, ele era muito irritado, muito raivoso, né? Então ele escreveu vários prefácios ofendendo, xingando a banca lá do concurso, mas eles não apoiaram, porque ele fez no trabalho 2 coisas que a banca não gostou, né? Uma delas é que ele falou mal do Hegel, e a outra que uma das pessoas da banca era um especialista na filosofia do Hegel. E uma outra coisa que ele fez, e que o pessoal não gostou, é que ele disse que a visão mais comum na época do fundamento da moral, que era a visão do Kant, essa visão do Kant, ela baseava o sentimento moral na razão. Ela dizia que você age certo porque você vê que é melhor você agir certo, e ele inverteu esse argumento e disse que não, que o sentimento moral, a base do sentimento moral não tem nada a ver com a razão. A elaboração da moralidade pode ter a ver com a razão, mas a base do sentimento moral é um processo afetivo. E aí ele diz o seguinte: eu consigo entender por que as pessoas agem de maneira egoísta, defendendo os próprios interesses e contra os outros.
O que eu não consigo explicar e o que eu não consigo entender é porque as pessoas, diante do sofrimento de uma outra pessoa, às vezes que elas nem conhecem, sentem essa dor, esse sofrimento, como se fossem seus, e às vezes até se sacrificam para poder aliviar o sofrimento de outra pessoa. Isso é que eu não entendo. Mas para mim a base do sentimento moral, da moralidade é essa. É a capacidade, ele não chama isso de empatia, hoje a gente poderia chamar de empatia, né? É a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que a outra pessoa está sentindo. Hoje em dia, não é, as pessoas que discutem essa questão da empatia, elas dividem a empatia em dois aspectos: o aspecto afetivo e o aspecto cognitivo. Essa definição faz um certo sentido. E nós vamos chegar lá, né? Por que essa definição, essa divisão faz um certo sentido. Mas a pergunta básica que a gente pode fazer, e a gente às vezes faz perguntas básicas que são meio estranhas, porque questionam certas coisas que a gente tem como óbvias. A pergunta básica que a gente pode fazer é a seguinte: como é que nós podemos saber o que a outra pessoa está sentindo sem que a pessoa nos diga? Essa pergunta é uma pergunta interessante, né? De que maneira a gente consegue? Porque a gente consegue, né? Alguém poderia responder: isso é fácil, é porque a gente observa a outra pessoa e vê, né, como é que ela se apresenta, e a gente então imagina, deduz o que ela está sentindo. Mas é assim que funciona? Ou é automático? Você encontra uma pessoa, você volta para casa, encontra sua mãe, marido, mulher, filho, etc e tal, e você fala: você não está bem, você está triste, o que houve? É automático, você percebe automaticamente. Como é que isso se dá? Né? É uma pergunta interessante. A primeira pessoa que lançou as bases para a gente entender esse fenômeno, porque isso é a base da empatia, foi o Charles Darwin, que escreveu um livro que, aliás, foi muito influente para o Freud. Publicou esse livro em 1872, e o livro se chama A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Nesse livro, para provar a teoria da evolução, ele faz uma comparação entre a expressão emocional do ser humano e a expressão emocional de vários animais, principalmente os animais domésticos. E ele mostra como a expressão emocional é muito semelhante. A partir desse livro surgiu uma discussão entre os propositores, vamos dizer assim, das ciências mais objetivistas e das ciências humanas, da antropologia e sociologia. E a pergunta é a seguinte: a expressão das emoções nos seres humanos é universal ou ela é determinada pela cultura? A gente já nasce com algumas coisas, algumas tendências, vamos dizer assim, que estão inscritas na nossa biologia, ou a gente aprende tudo, a gente é uma tábula rasa em que se inscreve a expressão das emoções? E qual é a resposta certa, né? As pessoas as ciências sociais puxaram a brasa para o lado, vamos dizer, da cultura, que tudo é aprendido. E as ciências mais biológicas puxaram a brasa para o outro lado. E a verdade está no meio das duas coisas, né? Então, existem... A expressão emocional básica, ela é inata e ela é comum a todos os seres humanos. Isso é mais ou menos óbvio. Se não fosse assim, você veria um filme japonês, sei lá, e você não entenderia as emoções que os personagens estão expressando. E a gente entende, né? A gente veria uma pessoa, sei lá, de uma tribo africana, e você não entenderia se ele estava zangado, triste, feliz, com raiva, e você entende, né? Esse entendimento, essa compreensão é automática, né? Não é nem compreensão, né? Você sente automaticamente. Então a base da expressão emocional é comum a todos. Aliás, diga-se, o palco das emoções é o corpo. Não existe emoção que não se expresse corporalmente, quer a gente queira, quer não. As emoções ou os afetos mais intensos, isso é óbvio. Mas mesmo nas emoções menos intensas, o tempo inteiro nós estamos expressando corporalmente essas emoções. Na nossa expressão facial, nos movimentos que a gente tem, na postura corporal, no ritmo respiratório, na entonação da voz.
O tempo inteiro nós estamos transmitindo informações sobre os nossos estados emocionais. Isso é um ponto interessante, né? E isso é que é a base do fenômeno empático. É a capacidade que o ser humano tem de sintonizar automaticamente com os estados corporais que expressam as emoções nas outras pessoas. Assim, automaticamente a gente capta isso. Estudos de neurociência mostram, a partir dos anos 80, 90, um grupo de cientistas italianos mostrou que no cérebro de macacos existiam neurônios que se acendiam, né, que começavam a funcionar quando esses macacos estavam presenciando ações físicas de outros macacos. Eles chamaram esses neurônios de neurônios espelho. E há já um amplo estudo nos seres humanos que a gente tem o equivalente disso, né, que a gente reflete, então, as ações corporais das outras pessoas. E isso também a psicologia observacional também vê. E a gente pode ver isso no dia a dia. Se vocês forem a um restaurante ou algum lugar público, vocês percebem as pessoas que estão sintonizadas corporalmente e aquelas que não estão. Como é que a gente percebe isso? Bom, há pessoas que estão sintonizadas nos seus celulares, isso é uma forma de desconexão atual, né? Mas as pessoas que estão conectadas, elas esperam os movimentos umas das outras, né? Então a pessoa, mas com algum intervalo, a pessoa pega um copo, a outra pega o copo. Eu não sei se vocês já observaram isso. A pessoa pega o guardanapo, a outra pega o guardanapo. A gente reproduz em espelho, né, o que as outras pessoas estão sentindo. Então essa é a base da empatia. É você conseguir sintonizar com a expressão corporal das emoções da outra pessoa. Sabe-se hoje, né, com estudos de psicologia observacional, que mesmo que você queira suprimir a expressão das emoções, você não consegue fazer isso totalmente, né? Mesmo que a pessoa queira enganar, ela não consegue. E você tem, por exemplo, o que eles chamam de microexpressões faciais. Pelo menos por um tempo mínimo você está expressando as emoções nas expressões faciais. Bom, a gente estava falando dessa questão da cultura do que é inato, né? Então a expressão básica, ela é inata, mas existem determinantes culturais também. Existem certas expressões que são determinadas culturalmente, e até mesmo a intensidade das emoções que podem ser expressas em determinadas culturas varia. Então, por exemplo, uma criança brasileira seria considerada hiperativa numa escola inglesa, né? Porque o nível de atividade, o nível de expressão emocional que a gente permite, ou no Japão, né, ela é muito diferente do que de outras culturas, né? Então algumas dessas coisas são determinadas, mas as emoções básicas são universais. Então nós temos uma forma de comunicação sem palavras que é universal, que é essa expressão das emoções. Mas isso ainda não é empatia. Você pode ter simplesmente contágio. Você sente as emoções da outra pessoa, mas você sente essas emoções como se fossem suas, né? Por isso as emoções são contagiosas. Em grupos humanos amplos, as emoções são contagiosas. É preciso haver uma capacidade de diferenciação para você perceber que aquele processo emocional é da pessoa, e uma capacidade, aí vem um elemento, vamos dizer, que o pessoal chama de cognitivo, da empatia. Você tem uma capacidade de se colocar mentalmente no lugar da outra pessoa. Então é preciso haver também uma diferenciação para você observar o fenômeno. Senão você se mistura com a emoção da outra pessoa e você não consegue perceber. Então a empatia realmente tem esses dois componentes, eles vêm juntos, né? A gente pode imaginar que uma parte fica com o observador e outra parte se conecta. A partir daí, a gente entende todo o desenvolvimento mental humano, né? E eu estou usando aqui uma outra forma, né, para abordar um fenômeno. Vejam que interessante, né? O Winnicott foi um dos fundadores da psicanálise contemporânea, porque ele observou fenômenos que ninguém tinha ainda observado e colocou a ênfase na psicanálise para os mecanismos mentais mais primitivos. A Melanie Klein já tinha começado esse trabalho, mas ele de fato observou a relação das mães com seus bebês, né? E com essa observação ele teve intuições geniais e percebeu coisas que são fundamentais para a gente entender o desenvolvimento mental humano. Uma dessas coisas, né, e a gente aí vai voltar aí para esse período, até a gente chegar onde a gente quer chegar, é que a mãe vai chegando ao final do processo da gravidez e ela vai entrando
num estado especial, que o Winnicott chamou de preocupação materna primária, que ele compara com uma doença, quase como uma psicose. Ele diz que só não é doença se você tem um ambiente que permite a mulher fazer esse processo regressivo, né? E esse processo regressivo você observa na clínica, você observa no dia a dia das pessoas. O que acontece com a mulher no final da gravidez? Ela vai restringindo o seu foco de interesses, né? Ela vai limitando, ela vai se recolhendo do mundo externo, porque ela está se preparando. Isso é um fenômeno que acontece se tudo corre bem de uma maneira natural. E o Winnicott enfatizou muito isso, né? A mulher vai se recolhendo do mundo externo, se preparando para receber um ser que nasce absolutamente dependente. Portanto, essa conexão ela tem que ser completa com o bebê. Então, duas coisas acontecem: esse recolhimento e, junto com isso, o aumento exponencial da capacidade empática. Todo mundo já ouviu falar de grávidas que ficam emocionadas, choram quando ouvem histórias tristes. As próprias mulheres se espantam com isso, né? Como é que elas ficam sensíveis às emoções das outras pessoas. Na verdade, isso é uma preparação para receber o bebê. Uma questão básica do fenômeno humano, e que é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, é que se a gente for ver pelo aspecto biológico, vale a pena a gente pensar o seguinte: o que é infância, né? O que significa infância em termos biológicos? Significa que alguns seres nascem antes do tempo, quando os seus programas biológicos não estão funcionando inteiramente. Então eles dependem absolutamente do ambiente para que eles possam se desenvolver. Sem ambiente não tem desenvolvimento. E o bebê humano é assim. Existem outros animais que têm também infância, mas há animais que não têm infância. Por exemplo, os insetos não têm infância. Eles já nascem fazendo tudo que um inseto faz, né? Qual é o problema, qual é a vantagem, qual é a desvantagem de uma coisa e de outra? O inseto ele é pouco adaptável. Se você pega um inseto africano e leva para um dos polos, né, leva para uma região fria, ele morre. Porque o programa biológico dele não está adaptado e não consegue se adaptar às novas circunstâncias. Se você pega um bebê africano e dá para os esquimós criarem, ele se torna esquimó, né? Quer dizer, então a parte ambiental é importante para você completar então essa relação da pessoa com o mundo. Só que isso dá ao ser humano uma vulnerabilidade enorme, porque o desenvolvimento humano, isso foi observado pelo Winnicott, outros autores também observaram isso, mas isso foi observado pelo Winnicott, contrariando uma certa tendência da Melanie Klein, da escola kleiniana, que pensava no desenvolvimento mental humano como uma coisa que acontecia quase que autonomamente em relação ao ambiente, né? E o Winnicott mostrou que o desenvolvimento mental humano é fundamentalmente dependente do ambiente humano, né? Das circunstâncias. Já vi outros autores que falavam sobre isso. O Hartman falava de ambiente médio expectável, né? Você tinha outras pessoas já pensando nisso, né? Há os trabalhos do Bowlby, do John Bowlby, que também são muito interessantes, mas o Winnicott observou isso mais de perto e mostrou como é que o desenvolvimento humano depende principalmente dessa primeira relação. Então, voltando lá para o que a gente está dizendo, a mãe ela tem que funcionar como eu do bebê, como o ego do bebê, porque o bebê ainda não funciona plenamente. E ela precisa exercer uma série de funções que o bebê ainda não é capaz de exercer. Uma grande discussão que eu tenho com os pediatras é sobre a questão da livre demanda no mamar. Essa discussão é uma discussão interessante da gente parar para pensar. Antigamente havia uma pediatria de molde germânico que dizia que você tinha que mamar com hora fixa, né, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Hoje em dia, os pediatras substituíram isso pela livre demanda. Quando o bebê quiser, você amamenta. E isso, às vezes, pode funcionar bem, mas às vezes pode ser catastrófico. Pode ser catastrófico por quê? Porque você pode comparar a mãe e o bebê como parceiros de dança, né? Só que a mãe é a professora de dança, o bebê ainda está aprendendo. Então, um bom professor de dança, ele acompanha o ritmo do aluno, mas ele, ao mesmo tempo, vai ajudando o aluno a organizar os seus ritmos, né? Então, e é o que a mãe faz. A mãe acompanha o ritmo do seu bebê, mas ela tem que ajudar o bebê a organizar os seus ritmos.
Quando você fala em livre demanda, dois problemas podem surgir. Uma mãe ansiosa, por exemplo, não pode dar o tempo necessário para ela poder sintonizar com o bebê, entender o que o bebê realmente está precisando e responder a toda a solicitação do bebê com dar o peito. E aí o que acontece? O bebê mama, se acalma durante um tempo, para de chorar e chora logo depois porque o incômodo continua. Qualquer incômodo, calor, frio, sei lá, qualquer coisa que ele possa estar sentindo. E você, ao mesmo tempo, está ensinando para o seu bebê o seguinte: quando você estiver muito estressado, coma. Quando você tiver qualquer problema, a comida é a solução. Coloque alguma coisa para dentro. Sem contar que isso pode estimular também um aspecto muito ruim, que é o seguinte, que nós vemos hoje com cada vez mais frequência. Porque o desmame é fundamental para o desenvolvimento da autonomia. E tem que ser feito no timing certo. Você vê mães que estendem a amamentação, e a amamentação começa a ser não mais uma atividade para atender as necessidades do bebê, mas passa a ser uma atividade para atender a necessidade da mãe. E os resultados disso também são desastrosos. Quer dizer, a gente não precisa dizer isso. Isso nós acompanhamos de perto, a gente atende muitos casos e a gente acompanha isso de perto. Mas voltando lá para esse período, então, existe uma diferença de perspectiva entre a conexão, a sintonia. Então a mãe está preparada, se tudo corre bem, e para tudo correr bem, é preciso haver um ambiente que ampare a mãe para que a mãe possa fazer essa regressão tão absurda e entrar em sintonia completa e ficar totalmente voltada para o seu bebê. Se você não tem esse ambiente, não é possível isso acontecer, porque a mulher vai estar preocupada com outras coisas e não vai conseguir fazer esse processo como deveria. Mas correndo tudo bem, a mãe conseguindo fazer isso, há então uma sintonia da mãe com o bebê e do bebê com a mãe. E o John Bowlby estudou isso, deu o nome desse processo de apego, É um estudo muito interessante, realmente eu recomendo que os trabalhos do John Bowlby são muito interessantes. São uma complementação do trabalho do Winnicott. Mas essa conexão, então, se dá, mas ela é diferente, porque a mãe, ao mesmo tempo, ela precisa fazer essa conexão, mas ela precisa se diferenciar do bebê para poder fazer o que é necessário para atender as necessidades dele, Isso é mais ou menos óbvio. Enquanto que, a gente pode dizer, essa identificação da mãe, então é uma identificação empática. A gente fez essa definição de empatia com esses dois aspectos, O aspecto da conexão, da sintonia, e o aspecto da capacidade de observar, da capacidade de agir, no caso da mãe, para que a mãe possa fazer todo esse processo de holding, esses termos vocês já viram ontem, então não vou ficar também aqui definindo, de handling e tal. Ela precisa ao mesmo tempo ser capaz de sintonizar com o bebê e ser capaz de olhar para o bebê, vamos dizer assim, de uma maneira objetiva, de fora, e a fazer o que é necessário para o bebê. Então essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. No caso do bebê, a identificação a gente poderia chamar de uma identificação estruturante. E isso é um ponto fundamental da gente entender. E aí eu vou introduzir uma ideia da neurociência, que aliás foi também um dos artigos mais lidos. Existe um arquivo digital de artigos psicanalíticos, em que que chama Pepper Archives, eu não sei se vocês conhecem, Nos Pepper Archives, vários dos artigos mais lidos são do Winnicott, Mas existe um artigo de 1998 do Daniel Stern, de um grupo de Boston, que é um artigo que fala sobre os aspectos não interpretativos da sessão psicanalítica. E ele introduz nesse artigo um conceito que tem a ver com um conceito neurocientífico que se chama memória implícita. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas o que é isso exatamente? Nós já registramos, o ser humano já registra memórias desde até antes do nascimento. Mas essas primeiras memórias, elas têm uma característica peculiar. Elas não são aquilo que a gente chama de memória. O que a gente chama de memória? A gente chama de memória o seguinte: eu vou para casa hoje, daqui a uma semana eu penso assim, no sábado passado eu estive lá na SPRJ falando com o público, etc, etc. Essas primeiras memórias são completamente diferentes. Elas são memórias de sensações corporais, de sentimentos e de movimentos.
E elas são registradas de uma maneira direta e inconsciente, e elas não voltam como lembranças, desse jeito que eu estou falando para vocês. Quando essas memórias voltam, elas voltam como revivescências. Você revive aquela situação, o sentimento, o movimento, etc, etc. A gente vê isso muito, essas memórias continuam sendo registradas ao longo da vida, né? Mas essas são as únicas memórias que são registradas no primeiro ano de vida, por exemplo. Então, o bebê está registrando todas as experiências que ele tem com essas memórias implícitas. E elas voltam como você viver de novo a memória. Você vê isso em situações traumáticas, né? Você já viu em filmes, por exemplo, o sujeito foi para a guerra, volta para a vida normal, e aí ele ouve um barulho e ele sente como se estivesse de novo na guerra e se joga no chão, né? O que é isso, né? É esse tipo de memória implícita, é a memória emocional. Alguma experiência traumática fica gravada lá na pessoa e a pessoa não lembra. Ela pode até lembrar depois, mas a primeira reação é reviver a memória, né? E isso acontece com essas primeiras memórias registradas. Memórias que já são mais próximas das memórias que a gente chama de memória, elas começam a acontecer, porque isso depende do amadurecimento do sistema nervoso. Essas primeiras memórias são de estruturas mais primitivas que já estão prontas até antes do nascimento, né? As memórias em que você tem assim, não, aconteceu tal coisa em tal dia, essas memórias começam a aparecer, a estrutura que registra essas memórias, que é o hipocampo, que é uma estrutura do sistema límbico, ela começa a amadurecer em torno do segundo ano de vida, né? Mas esse processo demora um pouco mais, de forma que a maioria das pessoas, as memórias, as coisas que a gente lembra como memória, está entre os 3 e 4 anos de idade. E as primeiras memórias registradas, a pessoa ainda não está presente. Não sei se vocês já observaram isso. Você lembra de uma árvore, de uma casa, mas você não está incluído na memória. Porque você precisa de mais amadurecimento para você estar presente na memória. Então, memórias mais à frente é que são registradas assim. Então, o que se chama de amnésia infantil não é por repressão. A amnésia infantil é por conta desse desenvolvimento das memórias que eu estou falando. Então vejam que coisa interessante, né? O Freud falava, desde os trabalhos pré-psicanalíticos, o trabalho das afasias, né, que é de 1891, se não me engano, né, o projeto que ele não publicou, chamado Projeto de Psicologia para Neurose, 1895, ele fala da questão de que a mente é composta por 2 componentes fundamentais, que é o que ele chamava de representação e cota de afeto. E o que ele estava dizendo com isso? Fundamentalmente, você só entende isso mais a fundo se você vai nesses trabalhos pré-psicanalíticos. O trabalho da afasia, por exemplo, ele explica isso muito melhor do que qualquer outro trabalho metapsicológico que a gente escreve mais para frente. Ele estava falando que a mente é composta por memórias. Você vai juntando memórias e articulando essas memórias. E essas memórias têm esses 2 aspectos, né? A memória do registro em si e a memória, vamos dizer, da intensidade da emoção ligada àquele registro, né? E essas memórias vão se articulando e vão construindo a mente. Hoje em dia, os neurocientistas usariam uma linguagem mais próxima da informática e falariam de energia e informação, né? Mas é exatamente a mesma ideia que o Freud teve naquela época. Então, a nossa mente vai sendo formada pelas memórias que a gente vai acumulando. E essas primeiras memórias são memórias o quê? Corporais, experiências corporais, das experiências que o bebê está vivendo com a sua mãe, que são todas experiências corporais, experiências cujo palco é o corpo. São as emoções que ele tem, os sentimentos, as sensações corporais, a emoção do contato com a mãe, tudo isso é que vai sendo registrado. Por isso o Freud dizia que o ego é antes de tudo corporal. Porque as primeiras experiências registradas na mente, as primeiras memórias são memórias de corporais, de experiências corporais. Só que aí vai uma coisa interessante da gente pensar. Lá no início, o bebê não diferencia o que está dentro e o que está fora. Ainda não tem essa capacidade de discriminação que vai avançando ao longo do primeiro ano de vida. E a gente tem um marco dessa diferenciação
por volta dos 7, 8 meses, alguns um pouco mais tarde, que é a angústia dos 8 meses, a angústia do estranho. Né? Quando o bebê começa a apresentar angústia quando aparece uma pessoa estranha e ansiedade de separação, o que a gente pode deduzir? Né? Quer dizer, ansiedade de separação. Ele começa a chorar quando a mãe se afasta, quando ele sente a ausência da mãe. E começa a chorar quando aparece uma pessoa que ele não conhece. Né? O que a gente pode deduzir daí? Que ele consegue perceber que ele é um, a mãe é outra, e que ele não tem controle sobre a mãe, que a mãe pode desaparecer. E que com isso ele fica desamparado. Então a gente pode imaginar que nesse período é que a diferenciação do bebê em relação à mãe já está maior. Mas lá no início não tem essa diferenciação. O bebê não diferencia o que está dentro, o que está fora e tal. Então essas primeiras memórias incluem a mãe. Então olha que coisa interessante. As experiências que ele tem com a mãe, né, o corpo da mãe, tudo que ele sente ali que a mãe está fazendo por ele, o contato físico da mãe com o bebê, né, a manipulação do bebê, o cuidado, aquilo é incorporado como memória, como se fizesse parte do bebê. Entender isso é entender o seguinte: se o ambiente falha e não atende bem as necessidades do bebê, isso é registrado como falha na estrutura da personalidade do indivíduo, como falha estrutural no desenvolvimento. Porque o bebê, inicialmente, o registro é que ele e a mãe são uma coisa só. Olha que coisa interessante, né? E aos pouquinhos é que vai começando a surgir a diferenciação com a maturação, com as experiências, etc. e tal, começa a haver uma diferenciação. A primeira diferenciação que o bebê faz é o que o Winnicott observa na questão do objeto transicional. Porque vocês vejam o seguinte, né? O Winnicott fala que o objeto transicional é o primeiro, também não vou definir porque vocês já tiveram aqui uma aula sobre isso, isso aí veio de uma observação direta que ele fez, né, da relação do bebê, primeiro com a mão, com os dedos da mão, né, e depois passou para alguns objetos que o bebê começa a usar, né, e depois... E pode ser, tipicamente, o pessoal fala, né, do paninho, do ursinho, etc. e tal, que também faz parte disso, mas o Winnicott estende esse conceito para mais. Mas ele diz que esse é o primeiro símbolo que o bebê utiliza, né? Porque esse paninho está ali para substituir a mãe. Mas é mais do que isso. O que a gente pode entender dessa história do objeto transicional? É uma fase em que o eu do bebê já está suficientemente organizado para ter alguma diferença e perceber que a mãe não é ele, mas a mãe, ao mesmo tempo, ainda faz parte dele. É uma espécie de não eu que me pertence. Ele não vê a mãe como uma pessoa separada, ele vê como algum objeto que ele tem que ele controla na onipotência do bebê. E é isso que a gente pode observar no objeto transicional, ele substitui a mãe. Porque esses processos de diferenciação é interessante. Eles vão e voltam, eles são oscilatórios. A gente às vezes pensa no desenvolvimento como se fosse uma coisa que se dá num processo contínuo, né? Outra coisa interessante, nós não criamos, vamos pensar aqui o seguinte, né? Fazer uma comparação meio grosseira. A nossa mente, se a gente pensa na mente como um computador, a gente não apaga os programas que a gente deixa de usar. A gente instala novos programas que ocupam o espaço ou passam a fazer a função dos programas anteriores, mas a gente pode voltar para o funcionamento anterior o tempo inteiro. E a gente passa o tempo inteiro oscilando e regredindo, né? E isso é fundamental para a gente entender essa história, então, do objeto transicional. Então, o objeto transicional é isso, né? O bebê cria o primeiro símbolo, porque o objeto transicional substitui a mãe, mas o objeto transicional não é propriamente a mãe. É a mãe junto com o bebê num processo de indiferenciação. Pelo ponto de vista do bebê, há uma indiferenciação ali entre o que está dentro e o que está fora. E o Winnicott enfatiza muito isso. E é esse espaço transicional que vai se criando, que cria toda a criatividade humana, que cria todas as possibilidades que a gente tem de criar. Porque a obra artística, por exemplo, ela se dá num espaço que não está dentro nem está fora, está no meio das duas coisas. Então, por exemplo, né, não existe arte sem deformação. Toda arte, quando um pintor vai pintar um quadro, ele deforma. Algumas pessoas até estranham, né, quando a deformação é máxima, né? Por exemplo, um retrato pintado pelo Picasso. Mas por que há essa deformação?
Porque o que é pintado no quadro não é a modelo propriamente, mas é alguma coisa que está entre o que ele está vendo e o que está dentro dele. Né? Então, portanto, há um elemento dele que está ali presente. Eu tenho um exemplo aqui interessante para vocês, né, que eu acho que mostra um pouco essa história do que está dentro e do que está fora, né? E desse espaço transicional. Quando a minha filha era bem pequena, eu devia ter uns, talvez, 3 anos, ela era muito colaborativa quando eu ia ao pediatra. Mas é óbvio que ninguém gosta de tomar vacina. Né? E a criança pequena sente a vacina como se fosse uma agressão, por mais bonzinho que o pediatra seja, né? Então eu observei ela chegando em casa, enfileirando todas as bonecas, portanto, falar mais ou menos o óbvio, aquilo foi uma pequena experiência traumática. Por mais que você esteja apoiando, por mais que você esteja junto, foi uma pequena experiência traumática, que ela tentou elaborar através de uma brincadeira. E qual foi a brincadeira que ela fez? Ela enfileirou as bonecas, pegou lá um lapiseira, que ela tinha um giz de cera, e se virou para as bonecas e falou assim: eu sou a médica, eu vou dar vacina em todas vocês, e vai doer muito, hein? O que vocês veem nisso, né? Quer dizer, diante dessa situação do pequeno trauma, ela reproduziu a situação, é muito comum, né? A situação traumática você fica repetindo para você tentar elaborar. Né? Ela reproduziu no brincar dela a situação, só que fazendo uma pequena diferença. Em vez de ela ficar na situação passiva, ela se colocou na situação ativa. Mas percebam o seguinte: a raiva que ela colocou na situação não estava no pediatra. Né? Então a história que ela estava contando, ali naquela atuação que ela estava fazendo, havia alguma coisa que estava entre o que ela havia percebido no pediatra e o que tinha a ver com o sentimento dela. E nós o tempo todo estamos fazendo esse movimento de, vamos dizer assim, de indiferenciação, diferenciação. A gente continua fazendo isso na vida. Né? Existe esse espaço transicional que, se é perdido, é catastrófico. Quando é que o espaço transicional é perdido? Eu vou aqui descrever duas situações. O Winnicott te falava, inclusive, o seguinte, que a criatividade, quando a gente pensa em criatividade, quando ele pensa em criatividade, ele pensava numa coisa muito mais ampla do que a criatividade dos artistas. Ele pensava na criatividade do dia a dia, da vida, em que você coloca alguma coisa sua no mundo em que você está vivendo, nas coisas que você faz no mundo. Né? Em que você está, vamos dizer, animando o mundo que você vive. Porque se isso não acontece, eu vou dar a descrição de 2 fenômenos que acontecem em várias situações, mas há 2 fenômenos em que isso é patente. Quando você faz um recolhimento, vamos dizer, dessa conexão com o mundo, você tem o quê? A esquizoidia ou a psicose. Né? Então a pessoa vive fechada no seu mundo interno e perde a conexão com o mundo externo. E aí, né, a gente poderia pensar o seguinte: o delírio do psicótico é uma tentativa racional de encontrar o mundo de novo. Você cria uma estrutura, uma história racional para tentar se conectar de novo com o mundo, porque o mundo já está perdido. O escritor inglês J.K. Chesterton dizia o seguinte: dizem que o louco é aquele que perdeu a razão, pois eu digo, o louco é aquele que perdeu tudo menos a razão. Não é interessante? Quer dizer, porque ele vai tentar pela via racional, né, os loucos delirantes, né, ele vai tentar pela via racional resgatar o mundo que para ele está perdido, porque ele recolheu, né, esse investimento que as pessoas normalmente fazem no mundo. Mas existe uma outra forma de desconexão, que é você viver. Eu ia falar de tipos de esquizoidia, né? A descrição de alguns filósofos existencialistas do mundo sem sentido, do mundo vazio, a náusea do Sartre, é uma demonstração clara dessa perda de conexão afetiva com o mundo. É mais ou menos óbvio, né? Porque o que dá sentido ao mundo é justamente esse espaço transicional, esse encontro entre o que está dentro e o que está fora, entre o que você coloca no mundo e o que o mundo te oferece. Mas eu ia dar outro exemplo. Você pode, nos casos que o Winnicott descreve como falso self, perder o contato com a sua interioridade e viver só na exterioridade do mundo, como se você fosse uma máquina ou um robô. Né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, mas a interioridade sempre está lá. Imaginem o seguinte: um homem de meia idade
foi me procurar no consultório alguns anos atrás, porque ele estava tendo problemas com um filho adolescente. E ele quis marcar algumas sessões para que a gente conversasse sobre essas dificuldades que ele estava tendo. Marcamos essas sessões, o problema foi mais ou menos gerenciado, mas ele quis continuar. E esse homem, eu vou descrever para vocês, era um homem extremamente tenso, que se vestia de uma maneira sempre da mesma forma, com ternos que eram sempre, era rigorosamente sempre o mesmo terno que ele vestia, né, ou ternos semelhantes. Ele parecia transbordado o terno apertado, né, ele parecia estar sobrando o terno. E ele chegava no meu consultório e fazia um relatório técnico do dia dele, de uma maneira chatérrima. Ele descrevia em todos os detalhes, como se ele estivesse descrevendo o funcionamento de uma máquina. Eu acordo de manhã, levanto da cama, escovo os dentes, aí o café da manhã eu preparo o café, ele ia descrevendo, ele tinha um trabalho burocrático no escritório, e eu não sentia naquele homem nenhuma subjetividade, ele parecia uma máquina, um robô. Eu pensava assim, a imagem que me ocorria, esse homem, gente, é um deserto. Esse homem é de uma aridez, a vida desse homem é de uma aridez, uma coisa impressionante. E eu ficava ali ouvindo aquilo, sem sentir nenhuma entrada, assim, para que eu pudesse falar alguma coisa diferente. Houve um dia que ele fez uma pausa, eu não sei o que foi que me deu, que eu falei para ele assim: olha, você vem aqui, você está me contando as suas histórias, mas eu sinto falta, assim, de alguma coisa que você vibre, sabe, que seus olhos brilhem, que você fique assim entusiasmado, alguma coisa que você goste de fazer. Aí ele virou para mim e falou: eu estou plantando um jardim de cactos. Olha que interessante, né? Quer dizer, o cacto, o que é? Vive numa região extremamente árida, tem um exterior cheio de espinhos, mas dentro tem lá a água, tem lá a vida, né? Então ele era o cacto, ele estava se plantando a si mesmo, né? A partir daí a gente começou a poder entrar um pouco mais nesse mundo interno. Mas essa é uma outra forma de você perder, né? Você perder a conexão da interioridade, né? Daquilo que você coloca do mundo com aquilo que o mundo te traz, né? E o Winnicott descreve muito bem todo esse processo, né? Que o bebê cria e a mãe apresenta no momento que o bebê cria o objeto externo, né? Quer dizer, como é que essas coisas vão se construindo para que você possa, então, fazer esse desenvolvimento. E aí, o que a gente entende? A gente tem até 10 minutos no máximo. Eu queria saber se queria abrir depois para as pessoas fazerem alguma pergunta. Já estou acabando. A gente vai concluir chegando no último ponto, que é a questão da agressividade. Que conexão a gente tem com essa questão da agressividade? Agressividade, né, é um grande debate entre a escola kleiniana e o Winnicott, é que a escola kleiniana aderiu a uma ideia que o Freud apresentou como uma hipótese, mas que ele foi muito cuidadoso, que é a história do tribo de morte, né, que haveria no ser humano vamos dizer, um impulso biológico para a destruição. E o Winnicott discordou disso. E o que a gente pode pensar, né, sobre essa questão da agressividade? A agressividade, isso o Freud já dizia, tem alguma coisa a ver com um processo motor, com os movimentos. O que a gente pode ver é que a agressividade, na verdade, ela surge como um movimento para o mundo externo. Ela não surge como destrutividade. Você vê isso na clínica. As pessoas que têm a agressividade inibida são pessoas que não conseguem agir no mundo. São às vezes, homens impotentes. São pessoas que não conseguem falar em público. São pessoas que têm uma série de dificuldades, porque a agressividade é o impulso que leva você para o mundo, que leva você para fora, né? Inicialmente ligado com a questão motora. Primeiro, vamos dizer, gesto proto-agressivo do ser humano é no nascimento, quando o bebê chora, esperneia e balança os braços e as pernas, né? E a partir daí, a agressividade é fundamental, e o Winnicott fala disso, para que você possa interagir com o mundo externo. Portanto, a agressividade faz parte dos processos biológicos que servem para a preservação da vida. Não há nada, nem na biologia,
né, que diga, por que eu estou recorrendo à biologia? Eu não sou biologicista aqui, mas a hipótese do Freud é uma hipótese fundamentalmente biológica, né, mas não há nada na biologia que diga que existe uma força destrutiva primária. Mas a agressividade, que serve para a preservação da vida, ela pode se tornar uma destrutividade. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando predominam as experiências negativas no início da vida e quando você não tem uma estrutura externa que ajude a pessoa a canalizar a agressividade para fins pró-sociais, para fins construtivos. É interessante a gente pensar, eu sempre pergunto, existem alguns estudos epidemiológicos que falam de fatores de risco para a delinquência. Esses estudos eles usam uma metodologia observacional e eles observaram algumas correlações. A gente sabe que a agressividade ela tem um componente inato. Há pessoas que são constitucionalmente mais agressivas e na média os homens são mais agressivos que as mulheres. Eu não estou falando de uma novidade, você vê as estatísticas de crime no mundo, a maior parte dos crimes violentos é cometido por homens, né? A agressividade masculina é maior do que a feminina. Então um grande desafio é justamente ajudar os meninos a canalizar a agressividade para fins construtivos. Há várias maneiras, o esporte, enfim. Não vamos entrar aqui muito nesse detalhe. Mas a pergunta, né, é uma pergunta que eu sempre faço, e as pessoas invariavelmente erram, né, é que se você nasce no meio adverso, no meio ruim, é melhor você ser mais ou menos agressivo. E a resposta disso eu vejo todos os dias no hospital. É melhor você ser menos agressivo. Porque se você é mais agressivo, você responde com agressividade ao que o meio te oferece e você repele os cuidados que você poderia oferecer. E você vê isso no hospital. Se você interna um menino desamparado, sem mãe, sem pai, que vive num abrigo e tal, e esse menino é muito agressivo, ou uma menina, mas em geral são os meninos, ninguém quer chegar perto do menino. Se você, pelo contrário, encontra um menino que é super afetivo, super carinhoso, que vai bem com todo mundo vai lá dar carinho pro menino. Então, né, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a gente, em geral, pensa que a pessoa mais agressiva vai conseguir ter vai conseguir se desenvolver melhor, né? E isso não funciona desse jeito. Mas, complementando o processo, né? Quando você não tem vias criativas para se expressar, você pode usar o recurso da via agressiva para chamar atenção. Então, isso é um problema muito grave da delinquência, né? Um outro problema da delinquência, vamos aqui passar muito rapidamente sobre isso, é que, como eu falei para vocês, né, nós nascemos num mundo fundamentalmente feminino. Inclusive, biologicamente, o homem é uma diferenciação da mulher, ao contrário da história bíblica. Não é a Eva que veio do Adão, o Adão é que vem da Eva. Se você não tem hormônios masculinos, falando de maneira mais clara, você vira mulher. Então o homem é uma diferenciação feminina e assim vai também na questão psicológica. Nós nascemos no ambiente materno, todo mundo nasce no ambiente materno e a gente vai, então o homem tem que se diferenciar. Eu tenho para mim que é por isso que os homens têm o tempo inteiro que estar provando que são homens, né? Porque o homem não tem isso muito seguro nunca, né? Mas o que acontece, né? Um dos grandes desafios da socialização masculina é você aprender a canalizar a agressividade para fins construtivos. E para isso você precisa de gerações de homens mais velhos como modelos. Os meninos precisam desses modelos. Quando isso não acontece, o desenvolvimento, a socialização se dá por vias colaterais, você forma bandos e gangues de pessoas da mesma idade, sem ter um modelo masculino adulto, e essas pessoas, os atos, vamos dizer assim, de interação com a sociedade, os atos, entre aspas, criativos, passam a ser atos destrutivos. E eles querem chamar a atenção por esses atos destrutivos. A gente não vai aqui entrar em detalhes em relação a isso, né? Quer dizer, mas isso mais ou menos fecha o que eu tinha para dizer para vocês sobre esse tema. Obrigado pela atenção de vocês. Adeus,